Carta aos Efésios, capítulo 5, os versículos 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Hoje eu gostaria de refletir com você sobre uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E por que eu gostaria de falar sobre isso com vocês? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão desencorajadas e esmorecidas, quase que de forma generalizada. Esse é o tempo que os palestrantes da autoajuda, da motivação e do entusiasmo estão ganhando muito dinheiro das grandes empresas, porque aqueles grandes diretores de grandes empresas, os responsáveis de recursos humanos, eles sabem que eles precisam motivar o seu time, porque senão o rendimento, que já está abaixo da média, pode ainda piorar. Infelizmente, se gasta fortunas com isso, e eu posso dizer que pode até ter um efeito paliativo, mas não vai resolver o problema. Porque realmente o que pode dar poder à vida de um homem e o que pode trazer entusiasmo à vida de uma pessoa é somente o Espírito Santo de Deus. A palavra empoderamento está muito famosa, está em voga, né? Primeiro por causa do movimento feminista que busca o empoderamento feminino. Mas não são só as mulheres que estão atrás de poder, as pessoas também estão atrás de poder. E às vezes não o tipo de poder que eu estou falando, poder para encarar a vida. Às vezes poder por poder mesmo. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que o caminho, que é um caminho saudável, justo, para que você tenha uma vida entusiasmada, uma vida animada e uma vida que tenha coragem para encarar os desafios, o que você realmente precisa é do Espírito Santo de Deus. Você que é crente, que é cristão, precisa do Espírito Santo de Deus. Não há vida cristã sem plenitude do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos colhendo fracasso atrás de fracasso. Sem o Espírito Santo movendo o nosso coração, nós não temos ânimo e disposição para fazer uma oração sequer antes de uma refeição. Quanto mais para encarar as tentações e as tribulações da vida. E muita gente acha que por ser presbiterianos a gente não dá muita atenção e nem muita importância para esse assunto. E se você acha isso, você está redondamente equivocado. Se existe uma igreja que dá um real valor à obra do Espírito Santo de Deus e tem temor por essa obra, essa igreja é a igreja presbiteriana ou as igrejas reformadas, que reconhece que nem sequer uma complexa e poderosa conversão aconteceria se não fosse uma ação prévia do Espírito Santo convencendo o homem de que ele é um pecador. E as pessoas muitas vezes confundem a obra e o poder do Espírito Santo com barulho, com emocionalismo. Mas aonde você visualiza a obra do Espírito Santo de Deus é na vida cotidiana de um crente. É na vida comunitária da igreja. É aí que você sabe se essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, se os crentes estão cheios do Espírito Santo de Deus ou não. Não é no barulho, não é no emocionalismo, embora as emoções são fantásticas e são boas. Um culto sem emoção é uma coisa sem graça. E se Deus nos fez com emoção é porque a emoção faz parte de nós, e Deus nos deu isso como um presente, para que a gente não fosse um robô. Mas é preciso que a gente entenda que ser e ter o Espírito Santo dentro de nós de forma plena, ser cheio do Espírito Santo, não é apenas barulho. E talvez, não sei nem se é barulho, mas é com certeza
uma vida radicalmente centrada em Cristo, uma vida cheia de entusiasmo, uma vida cheia de coragem, de ânimo para enfrentar os desafios da vida. Então eu não sei como você está, talvez você esteja desanimado e cansado. E então nessa noite eu quero convidar você para encarar a solução para os nossos problemas, a solução para as nossas dificuldades na nossa peregrinação aqui como filhos de Deus. E a solução está na obra de Cristo, que é completa. E nessa obra de Cristo, Ele inclusive nos enviou o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para nos capacitar para a jornada que nós temos que realizar. Se você está pela primeira vez numa igreja ou está assistindo esse vídeo e está ouvindo uma mensagem pela primeira vez e ainda não rendeu o seu coração a Cristo, é importante que você entenda que o Espírito Santo é absolutamente essencial para a sua vida. Primeiramente, para que você possa crer em Deus. É Ele quem convence-nos a respeito não só dos nossos pecados, mas a respeito também da divindade de Cristo, da obra e do amor de Cristo por nós e das certezas eternas que nós podemos ter através das promessas que nós temos do Senhor Jesus apresentadas no Evangelho. Então caminhemos nesse texto um pouco para ver o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar. Quando nós olhamos para a carta aos Efésios, ela está dividida em duas partes. Até o capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de Deus e a respeito da obra de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir do capítulo 4, ele passa de uma parte teórica, de uma parte teológica, teórica, para uma parte teológica mais prática. E ele vai lidar com as dificuldades da vida cristã. As dificuldades, especialmente naquela região da cidade de Éfeso e da igreja de Éfeso, entre várias que eles tinham, existia a multiplicidade de cultos, muitos ritos religiosos que confundiam as pessoas, e por isso ele precisa falar sobre Deus e sobre a obra real e verdadeira do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas havia também dentro da igreja, que já era a igreja, a comunidade daqueles convertidos a Cristo Jesus, havia sérias divisões entre eles, porque alguns vinham do judaísmo e alguns vinham daquilo que os judeus chamam de nação gentílica, que são os não-judeus. E por causa disso, por exemplo, eles discutiam questões como a circuncisão. Os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles eram batizados. E os gentios que se convertiam ao cristianismo eram batizados, mas os judeus alegavam que eles tinham que passar pela circuncisão. E o apóstolo Paulo, por exemplo, dizia que não, e ensinava que não. E esta tensão existia na igreja. Existiam alguns hábitos cerimoniais que foram cumpridos em Cristo Jesus e que não precisavam mais ser repetidos pelo povo de Deus. Os judeus insistiam que os gentios, os não-judeus, tinham que praticar esses ritos. E a igreja era ensinada pelos apóstolos que ela não mais precisava fazer isso. E essa tensão dividia a igreja. Lá dentro da igreja existia aquele grupo que se achava mais espiritual porque fazia isso ou aquilo. E existiam aqueles que eram considerados menos espirituais porque não faziam aqueles ritos e não celebravam aquelas tradições judaicas. Então, era uma igreja como toda a igreja do século 21. Era uma igreja cheia de dificuldades. E aonde existe o ser humano, você vai ter problemas e dificuldades. Existia relacionamentos familiares? Claro que existia. Tanto existia que Paulo vai falar sobre o papel do filho, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do esposo, o papel da esposa e até o papel do patrão e do empregado. Então tinha problema familiar no meio da igreja? Tinha. Mas no meio disso, dessa parte prática, que são esses capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo vai dar o segredo para que a igreja pudesse vencer esses grandes desafios. E o segredo vem através de uma afirmação que é negativa e positiva, que está presente exatamente aí nesse versículo 18. E o versículo 18 é precedido por uma lista de obrigações do que o cristão não devia ser de jeito nenhum e do que ele deveria ser. E essa lista eu vou ler com vocês no momento certo, mas essa lista é uma lista exaustiva. Chega uma certa altura que você fala assim, como é que eu vou conseguir passar nessa lista? Como é que eu vou conseguir vencer essa lista? Isso é exercício para uma vida inteira e talvez eu não consiga vencer este exercício. E é precisamente por causa dessa lista exaustiva, cansativa e difícil para nós que Paulo entra com o versículo 18 para dizer o seguinte: no meio dessa tensão toda, no meio dessa grande dificuldade,
No meio disso tudo e do drama de saber que nós somos incapazes, o que você precisa não é do consolo do álcool, que vai te fazer esquecer os problemas temporariamente e vai te dar um pouquinho de alegria momentânea. Mas, se você abusar, vai te levar para uma situação de embriaguez e aí você pode ter problemas ainda maiores do que os que você já tem. Paulo diz, ao invés disso, vocês devem buscar serem cheios do Espírito Santo de Deus. Porque cheios do Espírito Santo de Deus, vocês vão poder viver a vida que aos nossos olhos humanos, sem o Espírito de Deus, é absolutamente impossível. E então, diante disso, a palavra do Senhor para nós nessa noite pergunta, como é que está? Como é que está a sua vida? Está cansado? Está com dificuldade? Não está dando conta? Reconheceu já que é impossível vencer? Então o convite do apóstolo Paulo é, venha viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Como é que isso funciona? Em primeiro lugar, uma vida cheia do Espírito Santo é, antes de tudo, uma necessidade. Guarde isso. O Espírito Santo não é uma opção na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo de Deus não é uma opção para você. Não é uma opção para nós. Ser cheio e buscar o Espírito Santo de Deus é uma necessidade. Quer ver como é a necessidade? Primeiro, se você ler lá no Evangelho de João, quando Jesus está preparando os discípulos para a sua partida, e ele fala a respeito do envio do Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 13, e depois ele vai falar um pouco mais sobre isso nessa sequência lá no cenáculo 13, 14, 15, 16 e 17, várias vezes o Senhor Jesus vai deixar claro que ele precisa ir para que o Consolador seja enviado da parte de Deus Pai e da parte de Deus Filho, e é o Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, ele é quem convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por que que você precisa do Espírito Santo de Deus? Por que que nós precisamos? Porque, em primeiro lugar, não há conversão sem uma ação prévia do Espírito Santo de Deus. O homem não busca a Deus por si só. Quando um homem busca a Deus, ele busca a Deus porque Deus o buscou primeiro. É Deus que nos alcança com o seu amor primeiro, para que depois a gente tenha interesse por ele. Porque a palavra de Deus nos diz que nós estamos nessa condição nossa, sem Deus no mundo, mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo os costumes, o curso deste mundo, sendo escravos das intenções de Satanás. E a não ser que o Espírito Santo ilumine o seu coração, quebrante o seu coração, tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, a não ser que o Espírito Santo te faça se sentir incomodado com seus erros, e a não ser que o Espírito Santo te faça olhar para Cristo e enxergar nele verdadeiramente o Redentor, você simplesmente vai cruzar a vida, talvez até tendo algum tipo de conhecimento a respeito da história de Cristo, mas sem olhar para ele como um Salvador, sem reconhecer os seus erros e os seus pecados. Por que que eu preciso do Espírito Santo de Deus? Primeiro, porque não há conversão sem o Espírito Santo de Deus. Por que mais que eu preciso do Espírito Santo de Deus? Se você ler aí nessa carta aos Efésios, no capítulo 1, você vai observar no versículo 13 que o Espírito Santo é o selo da obra de Cristo nas nossas vidas. O capítulo 1 começa com uma doxologia de exaltação ao Senhor. Bendito seja nosso Deus e Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E então ele vai falando sobre o que Cristo fez, que foi nos alcançar, pagar o preço por causa dos nossos pecados, se sacrificar em nosso lugar, nos justificar diante de Deus, e uma vez justificados diante de Deus, para que nós nos sentíssemos filhos de Deus. Ele autentica essa obra, colocando o seu selo sobre a nossa vida. E qual é o selo da obra redentora de Cristo Jesus sobre a minha vida? É o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo da promessa. Essa marca, esse nome selo, é muito antiga, e hoje, como nossas correspondências são online, a grande maioria delas, a gente está quase esquecendo o que é selo. Mas antigamente, quando uma correspondência era enviada por um rei, ele tinha um selo especial, um plástico derretido, era jogado sobre um papel, e com o anel dele, ele marcava aquele plástico endurecia e ficava com o selo real. Aquilo significava duas coisas. Primeiro, estava autorizado a ser levado até o seu destino. E segundo, naquela marca estava a autenticidade de que aquela correspondência era uma correspondência que saiu diretamente da mão do rei. Selo.
Por que eu preciso do Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus no meu coração é a garantia de que a obra que aconteceu comigo é real. É a garantia de que as promessas do Senhor, de que um dia eu viverei na nova terra, na presença dEle por toda a eternidade, elas se cumprirão. É o Espírito Santo que me faz atravessar toda essa peregrinação, toda essa minha jornada aqui terrestre e chegar finalmente lá. É o Espírito Santo que me capacita. Por que eu preciso dele? Porque é ele que me capacita a viver a vida que Deus quer que eu viva. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que é ele quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ou seja, nós só sentimos a vontade de fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo coloca essa vontade no nosso coração. E depois de pôr a vontade no nosso coração, a gente ainda tem um outro problema, que é a falta de força e coragem para realizar. E aí o apóstolo Paulo diz, é o Espírito também que coloca em você a força, a capacitação para realizar a vontade de Deus. Por que ter uma vida cheia do Espírito Santo é uma necessidade? Por causa da nossa incapacidade de simplesmente crer, ou depois de crer, de cumprir aquilo que o Senhor Jesus exige de cada um de nós. E aí eu quero convidar você para dar uma lida, vamos ler rapidamente, o que está aí entre o versículo 3 e o versículo 17. Veja a vida que o Senhor espera que nós tenhamos. Mas a impudicice, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Ou seja, nem falem nessas coisas. Será que a gente consegue fazer isso? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isso, nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Como é que você faz tudo isso? Como é que você evita os pecados e como é que você pratica a vontade de Deus? Só uma maneira de fazer isso. É tendo no seu coração a presença real e fortalecedora do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, este assunto é um assunto importantíssimo, é um assunto que a gente precisa falar sobre ele, mas não apenas falar, nós precisamos orar, nós precisamos agir, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não há vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Não há caminhada de fé sem o Espírito Santo de Deus. Não há casamento saudável e feliz sem o Espírito Santo de Deus. Não há criação de filhos bem-sucedida sem o Espírito Santo de Deus. Não há faculdade bem-sucedida sem o Espírito Santo de Deus. Não há vida profissional bem-sucedida sem o Espírito Santo de Deus. Não há adoração na igreja sem o Espírito Santo de Deus. É impossível, porque nós somos absolutamente necessitados do Espírito Santo do Senhor. É por isso que Jesus, e nós lemos isso no início do culto, Jesus lá na festa dos tabernáculos, a festa principal dos judeus, quando eles relembravam a libertação poderosa de Deus, de quando eles foram escravos no Egito, e eles lembram de como o Senhor os fez habitar em tendas, e no último dia da festa, o sumo sacerdote pegava água lá em Jerusalém, no tanque de Siloé, e derramava essa água, simbolizando aquela água que foi tirada da pedra por Moisés, um milagre de Deus para tirar a sede do povo que morria de sede no deserto. E simbolizava também as profecias do Antigo Testamento,
quanto a um derramamento do Espírito de Deus sobre as pessoas, e nós lemos sobre isso. Cumpriu-se lá em Atos 2, e Pedro, pregando e falando sobre isso, diz: nós não estamos embriagados, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque se cumpriu a promessa sobre nós. Quando nós olhamos para estas expressões, especialmente as de Jesus, e a confirmação de Pedro, daquela promessa do Antigo Testamento, no meio daquela festa, Jesus esclarece isso para nós. Jesus disse: todo aquele que tem sede, vem a mim e beba. E quem beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí, João faz a explicação, e quando ele falava isso, ele falava a respeito do Espírito Santo que havia sido prometido. E o que isso significa? Significa que através da obra de Cristo, nós temos acesso à obra do Espírito no nosso interior, produzindo novidade de vida para nós e novidade de vida que atinge as pessoas ao nosso redor. A ideia de fluirão, a palavra fruir, diferente de fluir, quando eu estou fluindo alguma coisa, eu estou puxando, quando eu estou fluindo, eu estou oferecendo. A ideia de fluirão, ou o contrário, perdão, a ideia de fluirão, rios de água viva, é a ideia de que do meu interior vai sair vida para os outros. É a presença do Espírito Santo se manifestando na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. E aí, quando você tem os palestrantes da motivação, da autoajuda falando por aí, a palavra que eles mais usam é a palavra entusiasmo. Eles tentam deixar as pessoas entusiasmadas. Eles falam a respeito da importância do entusiasmo no trabalho, do entusiasmo na vida, mas dificilmente é um ou outro que faz isso, que vai lá e dá o significado, a etimologia da palavra entusiasmo. Entusiasmo é uma etimologia herdada dos gregos, que significa enteos, que significa ter um Deus dentro de você. E eu pergunto para você que é cristão, quem é que tem Deus dentro de si? Quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Significa que um cristão, ele precisa ser entusiasmado. E um cristão, ele tem condição de ficar entusiasmado desde que ele esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso é muito estranho quando você encontra um cristão cabisbaixo, chateado, esmurecido e entristecido. Alguma coisa está errada na vida dele. E eu digo para você, sabe o que está errado na vida dele? Está faltando o Espírito Santo de Deus. Quando você encontra com uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela está sempre para cima. Ela está sempre animada. Você encontra com a pessoa e você começa a olhar em volta da vida dela, só tem coisa ruim, coisa feia. E você fala, como é que essa pessoa está animada, entusiasmada? Semana passada nós fizemos uma visita para uma pessoa, e a pessoa, irmão, bênção de Deus, aqui está tudo na bênção, tudo glória a Deus, e tudo muito bom, e tudo muito jóia. E aí eu comecei a me dar conta da história. E eu acredito que vocês devem conhecer aqui a mãe da Rayane. Vocês já conversaram com a mãe da Rayane? A gente vai lá para visitar e sai de lá mais animado do que quando a gente chega. Em vista dos problemas e das dificuldades que eles enfrentam lá. Mas glória a Deus, irmão. Estamos juntos, estamos firmes. Deus está abençoando e vamos em frente. Sabe o que é isso? Isso daí é o Espírito Santo, impossível de ser escondido na vida de uma pessoa. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, não tem como ela esconder. Do seu interior fluem rios de água viva. Não tem como esconder o poder do Espírito Santo de Deus. Por que nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo? Porque isso é uma necessidade. Põe isso na sua cabeça. O Espírito Santo é uma necessidade sua, é uma necessidade minha, é uma necessidade nossa. Sem o Espírito Santo não dá. Não vai. Segundo lugar, por que eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Devo buscar isso intensamente. Porque é uma ordem. O apóstolo Paulo, no versículo 18, ele diz, enchei-vos do Espírito. É um imperativo. Não é uma opção para você que é crente. Não é uma opção para a igreja. Ah, não, pastor, isso aí é para a turma mais espiritual. O pessoal gosta de oração. Pessoal que vem aí na semana de oração. Isso é pessoal da equipe de louvor lá. Isso é para pastor, presbítero. Nós vamos vivendo aqui. Não. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma ordem do apóstolo Paulo. É uma ordem de Deus para cada um de nós. Enchei-vos do Espírito. Você encontra lá, você tem a negativa e a positiva. Não vos embriagueis
com vinho, e o motivo é óbvio, porque a embriaguez é pecado, te tira do seu centro. E aí você tem algumas semelhanças interessantes aí. O álcool tira você do comando. O Espírito Santo também faz isso. Só que o álcool faz isso para o teu mal, e o Espírito Santo faz isso para o teu bem. O álcool muda você, muda a sua personalidade. Infelizmente muda para o mal. Mas o Espírito Santo muda a sua personalidade, mas ele muda para o bem, para a glória de Deus. E aí Paulo começa a colocar isso na nossa mente, dizendo o seguinte: vocês devem ser cheios do Espírito Santo, vocês precisam buscar isso intensamente. E isso é imperativo na sua vida. É uma questão simples, a gente não tem que beber água todo dia, e nesse calor então, chega um nutricionista e diz: você precisa beber pelo menos 3 litros de água por dia. É imperativo que você faça isso, porque senão o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente. Paulo chega e diz: diante dessa lista de coisas que nós precisamos evitar, e dessa outra lista de coisas que nós precisamos fazer, é imperativo que vocês busquem o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas como é que funciona isso? Eu que trago o Espírito Santo para dentro de mim? É óbvio que não. A palavra Espírito Santo é a palavra pneuma, a palavra espírito. É um sopro. Você não pode soprar para dentro de você. Então é óbvio, você não tem nem que discutir contexto. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que eu preciso buscar, imperativo, é um imperativo para a minha vida. Eu tenho que insistentemente buscar, clamar em oração, em leitura da palavra do Senhor, que o Espírito Santo encha a minha vida. É a ideia de que eu fico nas mãos dele, eu preciso entregar o controle da minha vida para ele. Eu preciso dizer que eu não quero mais comandar, eu não quero mais decidir. Eu preciso começar todos os dias de joelho dizendo: Senhor, encha-me com teu Espírito, para que diante das dificuldades, dos desafios do dia, antes que eu responda, o teu Espírito responda por mim. Antes que a minha carne, a minha natureza pecaminosa me dê ideias perversas, que o teu Espírito domine a minha mente e plante em mim ideias santas. Antes que o desânimo tome conta do meu coração, que o teu Espírito me dê uma injeção de ânimo. Antes que eu pense em murmurar, o teu Espírito me leve a adorar. Antes que eu pense em ficar bravo, o teu Espírito me leve a desfrutar da santa alegria do céu. É isso que Paulo está dizendo: enchei-vos do Espírito, busquem isso insistentemente, clamem ao Senhor por isso. Trabalhem por isso, insistam nisso. A gente não trabalha duro por comida, a gente não trabalha duro por bebida, a gente não se esforça pelas coisas que nós gostamos. Pois bem, Paulo diz: então trabalhe por isso, enchei-vos do Espírito. Irmãos, a gente precisa parar de ter medo de rótulos. Ah, pastor, o pessoal me vê orando lá toda hora, e se quando o Espírito Santo me deixa animado, eu falar um amém, falar um aleluia, o pessoal vai achar que eu sou pentecostal. Irmão, para com esse negócio de rótulo. Em nome de Jesus, esquece essa bobagem toda. Você vai deixar de desfrutar a bênção do céu com medo de rótulo? O que importa é o seguinte: que você tem que estudar a palavra de Deus, tem que ter boa teologia no coração. Agora, eu vou dizer para você, boa teologia no coração, junto com a presença poderosa do Espírito Santo de Deus, te deixa entusiasmado. E você não está nem aí para quem vai achar ruim você falar amém, ou você falar aleluia. Porque o seu negócio é com Deus. O seu negócio é com o Senhor. E nesse sentido, nós presbiterianos, às vezes somos muito tímidos. E essa timidez não faz parte da nossa identidade, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você conversar com os mais idosos, você vai lembrar que a igreja presbiteriana foi vanguarda na música, na proclamação do evangelho, nos cultos nas praças. Sempre foi vanguarda. Aí tem uma turminha aí que não quer ver o evangelho andando, e virou um pessoal, tem um povo dentro da igreja da nossa denominação, tem um povo que quer ver a coisa fechada. Se possível, fechar até a porta da igreja. Nós não somos assim, amém? Em nome de Jesus, as nossas portas estão abertas. O nosso negócio é proclamar o evangelho, é viver uma vida entusiasmada que anima as pessoas, para que as pessoas olhando para nós vejam Cristo, e vendo Cristo elas se animem e queiram vir também para cá. E a vida cheia do Espírito Santo é assim, é uma vida atraente. E você pode observar a maravilha que isso é, olhando para a terceira parte desse texto para nós.
Se num primeiro momento a vida cheia do Espírito Santo é uma necessidade, num segundo momento é uma ordem, em terceiro você precisa ver que essa vida cheia do Espírito Santo é uma vida poderosa. E como que a gente nota isso? Nos versículos 20 e 21. Veja o que está acontecendo. Quem está cheio do Espírito Santo faz o quê? Aí vem uma série de verbos no particípio, mostrando como é essa vida. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas vivem falando entre elas, entre vós, né, que está no texto, entre vós com salmos. Ou seja, é uma igreja que se instrui mutuamente. É a igreja da comunhão. Do que essa igreja conversa? Ah, essa igreja é assim. Essa igreja é aquela igreja que um chega para o outro e fala sobre Deus, sobre a doçura de viver para o Senhor. Onde nós compartilhamos salmos e hinos espirituais. Se você abrir o nosso WhatsApp da nossa conversa um com o outro, nós não estamos trocando piada pornográfica. Se você abrir o nosso WhatsApp, você vai ver que nós estamos trocando o quê? Mensagem do céu. Estamos trocando salmos espirituais uns com os outros. Como é que eu consigo fazer isso? Somente se estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Comunhão santa e bendita, a comunhão do povo de Deus. E nesse sentido eu faço um desafio a você. Pegue, faça isso que eu acabei de citar aqui, abra o seu WhatsApp e dê uma olhada para ele nas suas conversas e meça como está o seu coração e a sua alma. Se você lembrar dos versículos de 3 a 17, diz que algumas conversações nem sequer se pronunciam no nosso meio, ou não deveriam se pronunciar. Coisas que Paulo diz, não, eu não vou nem citar, porque eu só citar já é pecado. Mas tem muito crente que tem aquele celular que precisa de uma senha e de um código para travar, para nem esposa, nem esposo, nem filho, nem ninguém ver, porque se abrir aquilo ali é uma caixa de Pandora. Tem muita gente que faz do celular uma coisa tão terrível que é capaz de destruir emprego, empresa e casamento e tudo. Aí o cara tem que guardar o celular a 7 chaves. Isso aí é a ausência do Espírito Santo de Deus na vida. Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, primeiro você tem comunhão com os outros. E se você tem comunhão, você não tem que esconder nada. E como você tem comunhão e não tem que esconder nada, você compartilha o que Deus tem posto de bom na sua vida. Percebe o tanto que nós precisamos do Espírito Santo de Deus? Porque é o Espírito Santo de Deus que te dá poder para viver comunhão. Comunhão é algo que só pode ser vivido por uma vida cheia do poder de Deus. Que é difícil ter comunhão. É ou não é? Olha ao seu redor. A gente vê como é difícil ter comunhão, começando pela casa da gente. Onde é o lugar mais difícil de ser crente? É dentro da casa da gente. É aquele lugar quando você resolve orar, aí a esposa já olha ali, hoje deu de crer, ouviu o sermão do pastor hoje, ontem resolveu ser crente hoje. Não é assim? É o marido que olha para a esposa e fala, mudou a roupa? Só porque o pastor falou no domingo? Não é assim? E casa da gente é difícil, porque os primeiros que desconfiam de qualquer mudança de comportamento nosso são os familiares. Em vez do camarada ficar contente, ir para o quarto e dobrar o joelho e falar, Senhor, obrigado, Senhor. Não, vai lá alfinetar. Para viver mudança na vida é preciso o poder do Espírito Santo de Deus. Para viver em comunhão com seus familiares, para viver em comunhão com os membros da igreja, é preciso de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque sempre na igreja vai ter aquele camarada que parece que sai de casa e fala assim, hoje eu vou tirar fulano do sério. Hoje eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para viver em comunhão. Mas somente com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos prestar a Deus uma adoração verdadeira. Veja o que ele diz aí, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Pergunta a você, hoje você cantou de coração e de alma ao Senhor? Vocês já perceberam que às vezes a gente canta no automático? Canta no automático. Quando canta? E às vezes a gente canta tão no automático que a gente não sabe nem que cantou. Não vou fazer a pergunta aqui, o que nós cantamos aqui. Mas você lembra o que você cantou agora há pouco? Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me faz cantar, entoar
de coração ao Senhor. Verdadeira adoração. Quando não tem Espírito Santo no meu coração, o que acontece? Eu adoro coisas. Eu adoro comida, eu adoro bebida. Eu fico, quando eu venho para a igreja, como o meu coração não está na adoração a Deus, eu fico preocupado com outras coisas. Eu enxergo os defeitos, eu enxergo os erros, eu enxergo o relógio. Quando você não tem o Espírito Santo de Deus, você malemar adora a Deus na igreja. Quanto mais quando você sai daqui, vai para o trabalho, vai para casa, vai para algum outro lugar. Aí você desliga, sabe aquela coisa? Desliga a parte crente. Você desliga ali, você vai religar aquilo no próximo domingo, para vir para a igreja. A Bíblia fica esquecida, o inário fica esquecido, as músicas do carro não são aquelas que dignificam o nome de Deus. Não que você tem que ouvir só música evangélica, mas você deve ouvir pelo menos aquilo que é verdadeiro, porque Filipenses 4:8 diz que tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, na hora de escolher música, eu também preciso escolher música que digam verdades. Não precisam ser cânticos congregacionais, mas precisam ser verdadeiras, porque senão eu vou encher minha mente de mentira. E onde o Espírito Santo de Deus está, essas coisas não estão. Se estão na minha mente, então o Espírito não está. O Espírito está entristecido, sufocado, e lá num cantinho do seu coração, porque ele é selo, ele não te deixa. Mas você não tem a plenitude dele. E Paulo diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque cheio você vive em comunhão, porque cheio você consegue prestar verdadeira adoração. Quando o seu coração está cheio do Espírito Santo de Deus, você consegue ser agradecido. Vocês já perceberam o quanto é difícil a gente ser agradecido? A gratidão é uma das coisas mais difíceis que existem. Não é para uma ou outra pessoa, mas é para todos nós. E Paulo diz que se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai andando, dando sempre graças por tudo. Pelo quê? Pelas coisas que você gosta? Dando graças a Deus por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que te coloca uma lente santa nos olhos, que faz com que você olhe até para a tribulação e enxergue coisa boa no meio daquilo. Se você lembra o que Tiago diz a respeito das tribulações da vida? Tiago diz lá no capítulo 1, no versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passardes por lutas e provações. Porque depois dessas lutas e provações, você vai ser aprovado, receberá a coroa da vida. Essas lutas e provações produzem perseverança, e a perseverança tem ação completa para te tornar alguém íntegro e perfeito. E então o cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para o problema e ele glorifica a Deus. Fala, Senhor, muito obrigado pelo problema. Agradece a Deus. E quem é capaz de agradecer pelos problemas, quanto mais pelos presentes e as vitórias que Deus dá. Quem consegue ser agradecido? Quem está cheio do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo ainda faz? Bom, aí vem um versículo que é um versículo chave. Tem aqueles versículos na Bíblia que você precisa pegar a sua caneta, aquela caneta marca-texto, e riscar de 5 cores para você não esquecer. E é esse versículo 21 aí. Por quê? Porque o Senhor Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Ama o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Paulo também teve que responder essas perguntas, qual era o resumo da lei, e ele resumiu também, que é, adorarás a Deus e somente a Ele prestarás culto, e amarás ao teu próximo de todo o teu coração. E na sequência Paulo vai dizer, mas sabe como é que você faz isso? Você faz isso considerando o teu irmão superior a você, não levando em conta as suas próprias vontades, mas colocando o direito do outro antes do seu. E a outra maneira que o apóstolo Paulo usa para explicar isso é sujeitando-se ao outro, ou sujeitando-vos uns aos outros. Está aí uma das obras mais difíceis. Não sei se existe alguma coisa difícil para Deus, eu acho que não, né? Mas aos olhos humanos, uma das coisas mais difíceis que existe é você se sujeitar a outra pessoa. Quer ver um exemplo disso? Quando Paulo continua aí, começa a falar sobre o casamento, ele tem um versículo lá que as mulheres não gostam muito. Né? Que versículo é esse? Vamos ver se as irmãs, as santas irmãs de Deus lembram. Qual que é? Mulheres,
sujeitai-vos aos vossos maridos. Viram como vocês sabem do que eu estou falando? E os homens, por outro lado, é o versículo que eles mais gostam da carta aos Efésios. É ou não é? Fala aí. É, né? A gente gosta. Porque sujeição é uma coisa que aos nossos olhos é terrível. Somente amor e poder de Deus agindo no nosso coração nos faz provar a sujeição ao ponto que a gente se sujeite uns aos outros. Considerar o direito do outro maior do que o meu. Já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes nós colocamos o nosso direito acima de qualquer coisa? E ai daquele que ficar devendo algum direito para nós. Está perdido. Já imaginou se Deus fosse fazer isso com você? Se Deus fosse fazer isso comigo? Por que eu preciso de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Porque somente cheio do Espírito Santo de Deus eu posso me sujeitar a uma outra pessoa que pensa diferente de mim. Talvez, sabe, a história é mais ou menos assim, mas pastor, o fulano, eu não quero falar bem de mim não, porque eu sou um pecador, mas fulano é pior do que eu. Aí você não quer se sujeitar ao cara de jeito nenhum. E a gente fica sabendo, fulano não faz isso, fulano não faz aquilo outro, fulano não faz aquilo outro, e eu vou me sujeitar a ele. Você não vai, porque nenhum de nós é capaz de fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus pode te mover a isso. E é assim que nós demonstramos que o nosso coração realmente recebeu o amor de Deus. Quando a gente consegue oferecer esse amor gracioso para as outras pessoas. Portanto, nós todos precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, uma dúvida. Para quem é essa ordem do apóstolo Paulo? Essa ordem do apóstolo Paulo, você viu que está aí no plural? Enchei-vos. Significa que é um dever de todos. Então você vai sair dessa igreja hoje sabendo uma coisa. Essa coisa de ser cheio do Espírito Santo não é coisa para pastor só. Nem só para presbítero, nem só para diácono, nem só para o pessoal do louvor, nem só para o pessoal que vai da junta diaconal. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade, é uma ordem e é uma vida poderosa que cada um de nós precisa ter. Então o que nós vamos fazer a partir daqui? Nós vamos obedecer. É isso que eu quero desafiar você. Obedeça a ordem do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Trabalhe diariamente por isso. Orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Confie que o Espírito Santo vai atuar em você. Ele vai atuar na sua vida. Ele vai tocar você, Ele vai te dar força para você vencer o que aos seus olhos é impossível de ser vencido. Confie na obra do Espírito Santo. Lembre que essa busca não é apenas uma vez. Tem muita gente que acha, não pastor, eu busquei ser cheio do Espírito Santo lá nos idos de 1970, quando eu me converti. Não, não é. Se você for ler aí na língua original existem dois tipos de imperativo na língua grega. Um imperativo que é o imperativo auristo. Ele significa uma ação que você tem que fazer de uma vez por todas. Faz uma vez só. E tem o imperativo presente, que significa que você vai ter que repetir aquilo todos os dias da sua vida. O que nós estamos esperando? Deus tem bênçãos do céu para derramar sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Deus tem todo o entusiasmo e ânimo que você precisa, toda a coragem e força que você precisa para a sua vida. E Ele faz isso através do seu Santo Espírito. Isso não é coisa de pentecostal, isso é coisa de gente crente. E se você é crente, eu convido você a buscar o Espírito Santo de Deus, ser cheio dele. Se você ainda não se rendeu a Cristo Jesus, venha conhecer essa vida cheia do poder de Deus, essa vida nova, essa vida cheia de contentamento e alegria no Senhor, que o Espírito Santo nos proporciona. Quero convidá-los a